não se limite. Boa tarde! Estamos dando início em mais uma live. Seja bem-vindo aqui. Meu Deus, deu certo! Boa tarde, meu amor, tudo bem? Como você está? Oi, boa tarde. Consegue? Ela maravilhosa. Seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram. Fico muito feliz. Desde já eu quero te agradecer. Espera aí, espera. Vamos começar do jeito certo. Calma, respira. Hello, how are you? I am fine. Hello, good afternoon. I'm good, I... and you? Ai, pronto, está até aí. Gente, para você que não está entendendo e está chegando aqui agora, neste momento, seja muito bem-vindo. Se você ainda não pegou o seu café, já pega o seu café, pega a sua água e senta, porque nós vamos falar muito. Nós vamos falar muito aqui sobre você que sonha e acha que os seus sonhos são impossíveis. A Bíblia fala, não há nada impossível para o nosso Deus, e não há nada impossível. E quando nós olhamos o nada, nós imaginamos assim, é rápido. Mas eu vou contar para vocês como as coisas acontecem. Eu fui no aniversário de uma loja de uma nossa amiga, ela é manicure, para quem não conhece a VV, e cheguei lá, eu fui, encontrei com a maravilhosa que fez intercâmbio, que fala inglês e que é fluente, e aí despertou em mim a paixão que existe dentro em aprender o inglês. E nós resolvemos tirar este momento desta live aqui com você. Para quê? Para falar tudo sobre o intercâmbio. Então, você que está aí, tem liberdade de mandar sua perguntinha, de falar. E agora chega, Núbia, chega, que ela vai hablar para nós, ela vai falar tudo. Pode falar, meu amor. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu gostaria de saber se está conseguindo me ouvir direitinho. Tô conseguindo te ouvir, tô conseguindo te ver. Alguém aí pode me falar se está conseguindo nos ouvir, nos ver bem, porque semana passada tentei fazer uma live, mas tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir direitinho. Então tá ótimo. Pode ficar à vontade e o meu espaço aqui é todo seu. Obrigada pelo convite mais uma vez. Graças a Deus agora deu certo, né, essa live. E meu nome é Magda, muito prazer todo mundo que está aí, os seguidores da Núbia, sejam bem-vindos. Agora eu estou aqui perto de São Francisco, estou na roça aqui agora. E minha família é de Caraí de Minas, a família do meu esposo é aqui de São Francisco. E nós viemos de férias, estamos aqui um tempo descansando, mas moramos 2 anos na Irlanda fazendo intercâmbio. Ai, meu Deus. Gente, olha para vocês aí, intercâmbio. Ô, gente! E Deus, oh, meu Deus, Deus é tão perfeito. A minha família também é de Caraí de Minas, só que a gente não nos conhecemos. Olha para você ver como é o propósito. A gente não nos conhecemos em Caraí de Minas, nós nos conhecemos em São Francisco, de um jeito que muitos olham e falam assim, como? Então é aquilo que muitos falam, pode sair alguma coisa boa de Caraí de Minas, de São Francisco? Pode, porque saiu a Magda, saiu eu, e saiu o marido dela, saiu meu marido, saiu muitos outros. Então pode, acredita. E só tem gente boa nesses 2 lugares. Só gente boa. Então, e aí nós fomos com o propósito de aprender inglês. Eu estudei aqui não, né? Eu morava em Recife antes e estudei lá 1 ano. Só que não é a mesma coisa quando você está ali dentro de uma cultura que todos falam a mesma língua, que você precisa utilizar. Porque em Recife eu estudava, mas não tinha a obrigação de estar falando o tempo todo. Então eu estudei 1 ano, mas eu não aprendi. Eu sabia comunicar algumas coisas, eu sabia falar um hi, how are you, mas eu não sabia me comunicar, ensinar alguém a ir para algum lugar. Isso aí, se chegasse a mim, eu chorava. Aí nós decidimos ir logo depois da pandemia e fomos em 2022, no início do ano. E agora retornamos esse ano.
E aí, como se diz, ela foi com o esposo, voltou com uma bênção e agora está esperando outra É. bênção aí. Glória a Deus por isso. E o que é mais engraçado, Magda, e é o que a gente quer mostrar para muitas pessoas aqui, tanto do meu Instagram, queremos mostrar que vale a pena acreditar e sonhar, né? Porque hoje você sonha, por mais que você imagine, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, mas você pode sonhar e acreditar. Não é Nós somos regidos por palavras, isso. né? Não é impossível. Basta você ter planejamento, seguir seu planejamento, sem desfocar em momento algum, que você consegue. Não é difícil. Eu não nasci em berço de ouro, não vim de família de berço de ouro, batalhei sempre muito, saí de casa com 14 anos de idade para trabalhar, e trabalhando, e trabalhando. E eu consegui ir para a Europa, estudar o inglês, uma coisa que eu achava que era impossível. E nós conseguimos, fomos, estudamos, viajamos muito por lá, conhecemos muitos países da Europa e estamos aqui para contar para você que tem esse sonho, para falar que não desista. Se você tem vontade, se é seu sonho conhecer algum lugar, ou se é seu sonho estudar outra língua, é só colocar como meta e batalhar. E tudo na vida hoje consiste em sonhos, em você correr atrás, em você lutar para aquilo, porque às vezes nós achamos que é da noite para o dia. Uhum. Achamos que nos acordou, pronto, já caiu lá na Europa, na Irlanda. Não. Tudo é etapa e é processo. E a vantagem hoje de você aprender o inglês no Brasil e você conhecer o inglês fora, qual é, Maria? O que você fala para a gente? Eu estudo o inglês aqui hoje no Brasil, muito pouco. É claro que igual, olha, gente, a experiência nossa que eu vou contar. Porque aqui a gente habla tudo, aqui a gente conta tudo para vocês. Ela contou lá, né, que fala inglês. Aí ela falou que fez intercâmbio. E aí, quando falou, eu peguei e fui na hora, falei inglês. How are you? Achei que ela ia me responder basicamente. I am fine, thank you. Só isso. Eu estava preparada para me responder ela naquilo que eu sabia. Uhum. E aí falou uma outra coisa. Aí eu fiquei assim: o que você falou? O que você falou? Porque a gente fica esperando isso, né? Então a gente vê que tem outras linhas, tem outras palavras a ser faladas. Tem outro jeito de responder que quando você vai colocar na tradução é a mesma coisa. Então, essa é a vantagem, né? De aprender lá fora. E conta pra gente, Magna, qual foi a experiência que você teve? Qual foi a experiência que mais te mexeu hoje lá fora, na Irlanda? Ah, sim. Primeiro que ir para lá já é uma experiência e tanto, né? Quando eu cheguei lá, eu não sabia muito, porque, como eu te falei, eu tinha estudado um ano só, e esse um ano não foi suficiente para me aprender tudo, porque eu não vivenciava. E você chegando lá, você é meio que obrigado a falar, porque é claro que você encontra muitos brasileiros, mas a maioria das pessoas são os moradores de lá. Então, você não vai chegar num lugar falando em português porque eles não vão entender. Então, você tem que falar a língua de lá, você tem que falar inglês. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi essa, porque eu não falava tudo e meu esposo já falava um pouco. Então, assim, toda vez que eu ia sair, eu sempre preferia sair com ele para eu não passar dificuldade. Então eu já falava assim, não, eu não vou só, porque eu não vou dar conta. Alguém vai me perguntar uma coisa, eu não vou saber responder. Eu prefiro esperar ele chegar e ir com ele. Então no início eu saía muito com ele, eu tinha muito medo de sair na rua e alguém me perguntar alguma coisa, ou eu ficar perdida e não saber perguntar para onde eu iria e tudo mais, porque tinha que usar a língua e eu não sabia tudo.
E até que um dia nós fomos num café, e aí ele falou assim, você que vai pedir o café. Aí eu falei assim, como que eu vou pedir? E aí ele me falou que eu tinha que falar inglês. E aí eu fiquei treinando. Na hora de sair, o cara entendeu que eu queria um café, mas não saiu do jeito treinado. E aí, a gente conversando e fui soltando aos poucos e criando coragem. E aí eu via que não tinha necessidade mais de estar saindo só com ele, que eu conseguia me virar. Comecei a estudar na escola. Assim que eu cheguei lá, eu comecei bem do zero lá na escola, que foi o nível A1, que é o mais básico que tem. Então eu fui aprendendo aos poucos, fui subindo de nível. E aí eu fui vendo que não era impossível, eu fui conseguindo falar. Então eu chegava no lugar, eu conseguia pedir uma coisa sozinha e eu saía toda feliz, assim, que exatamente o que eu tinha pedido, eu tinha conseguido. E aí foi desenrolando, graças a Deus. Tá vendo o quanto você que está aqui, que talvez pode pensar, você que vai ver esta live em algum momento, você pode pensar, nossa, mas que incrível! Ela foi para fora do país, ela conseguiu se dar bem com a língua, ela dedicou, ela teve esforço. Você também pode. Uhum. Aí agora, neste momento, talvez você não pegou a sua xícara de café, mas vocês vindo esta live falando assim, gente, eu sonhei há tanto tempo aí para tal lugar, eu posso. Você pode. Vou contar outra experiência, porque aqui a gente vive de contar experiências, porque como eu sempre falo, falar da vida dos outros é pecado, mas falar da nossa não é pecado. Então, vou contar para vocês. Gente, vocês acreditam? Quando eu era criança, eu sempre vivia falando para o meu pai, quando eu casar, eu vou para Portugal. Quando eu casar, eu vou para Portugal, porque eu tinha vontade de conhecer Portugal. E o meu pai respondia dessa seguinte forma: você vai para Mortugado, isso sim. Como que nós vamos chegar em Portugal? É Mortugado. E levava na gracinha, na gracinha. Brincadeira. Na brincadeira. E não acreditava em mim. E eu também não. Acabou com o tempo, eu falava assim: eu não tenho condições para ir, eu não posso ir. Meu pai sempre fala: não dá para ir, não vou, não vou. Tudo bem. E aí eu estacionei. E nesse estacionamento, eu falei: eu não vou, não vou, não vou. E fiquei. Casei. Pergunta se eu fui para Portugal. Foi para Portugal no dia? Não. Eu não fui, mas a minha voz foi. Então, por isso, o que acontece? E nisso foi indo. Mas você fala assim, ó, eu ainda vou. Mas eu ainda vou. Eu ainda não morri, então eu ainda vou. E nisso aí, não, é porque agora eu quero ir para Irlanda ou então para outra, para França. Ô, gente, agora é sério. Imagina Núbia. Ai, Jesus. Aí contando, quanto isso aqui não, eu peguei e fui para aí nessa de não ir e tal e tudo. Eu conheci uma menina que ela é da França, uma moça, né, que faz a psicanálise clínica, conheci ela e ela fez uma live comigo. Aí eu entendi aonde os meus olhos, aonde os meus pés não irem, a minha voz, o Senhor vai permitir que a minha voz vai. E isso é com o tempo. É igual você está ensinando para nós. Então, você que está aqui nessa live, aprende, pega a dica que ela vai passar agora e te ensinar tudo que você precisa saber. Não é tudo da noite para o dia. Mas voltando atrás, respondendo a sua pergunta, qual a diferença de estudar inglês aqui e qual a diferença de estudar inglês lá? O bom é que aqui você pode estudar por anos. É muito mais difícil para você aprender. Não é impossível, você vai aprender. Mas você vai ver que quando você chegar fora, você fala muito errado. Então, assim, a melhor coisa que a gente fez foi decidir falar, aprender realmente com nativos. Porque aí você aprende a palavra correta, você aprende o jeito certo de falar, o verbo onde que fica correto. É claro que eu moro aqui por 30 anos e nem todo português a gente sabe. E é a mesma coisa de outra língua e do inglês também. Eu morei lá, estudei por 2 anos, aprendi a falar? Aprendi. Consigo desenrolar uma conversa em inglês com outra pessoa ou com um nativo? Consigo.
Mas nem tudo a gente sabe. Porque o que está ali na escola e o que a gente aprende é conversação dia a dia e tudo mais. Só que, por exemplo, eu engravidei lá, e aí quando você vai para uma outra. Como eu fui para uma outra área, que foi assim, sair da escola, de tudo que eu aprendi, ir para o hospital, para consultas, para exames, para falar de doenças. Isso para mim foi tudo novo. Eu não sabia nada. Eu cheguei lá, o médico me fazia uma pergunta sobre uma medicação, ou sobre cirurgia, ou sobre alguma coisa. Eu ficava paralisada, porque eu nunca tinha escutado aquela palavra. Então, assim, nem tudo a gente aprende. A gente aprende muita coisa em 2 anos. É o suficiente para você voltar falando a língua, mas você não vai aprender tudo. Porque você precisa de convivência, você precisa estar ali no dia a dia, você precisa estar falando todo dia. Então, quanto mais tempo você ficar, mais você vai aprender. E também tem a vantagem que pode para você, igual se a pessoa quiser definitivamente a decidir, né, a pensar, não, realmente é isso que eu quero para mim, eu vou morar aqui. É claro que tem todo um processo a ser feito, né? Mas a pessoa, no momento que ela também pode se decidir, né? Se quer morar realmente lá ou se só quer mesmo só fazer aquele intercâmbio e pronto, né? Eu vou aproveitar para mandar um oi aqui para o meu amigo Rafael que está assistindo. Oi, Rafa. Ele tá lá na Irlanda, tá lá em Cork, tá assistindo. É bom saber que agora Rafa! Oh, how are you? Só não me responde ainda do outro jeito, só me responde assim, I'm fine, thanks. Para saber que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas isso é tão interessante, né? Vi também, ela estudou comigo, fez intercâmbio, voltou já, mas ela também estudou comigo lá em Cork. Deixa eu ver quem mais tá aqui. André, oi André, tudo bem? Eu estou muito feliz, porque isso, tá vendo o quanto a gente se vê assim, que não é impossível o seu sonho se realizar, não é impossível você acreditar em você. Hoje você olhar para mim, às vezes, é igual a gente fala, às vezes para muito fala assim, quem é? Quem é? Ó, pra você ver, quem disse que ela vai conseguir? E hoje a minha voz pode alcançar alguém da Irlanda, alguém da França. Então, isso é que é bom. E eu creio que é só por enquanto a minha voz. Breve, em nome de Jesus, um dia eu vou conseguir chegar lá e falar assim, hello, hi, do you, tipo, não sei, eu vou falar, é essa que importa. A primeira coisa que eu tenho certeza que você vai aprender assim que você pisar o pé na Irlanda é sorry. Porque lá eles pedem sorry pra tudo. Sorry é quase um oi pra eles. Tudo é sorry. Sorry. Esbarrou, sorry. Com licença, é sorry. É tudo sorry. Então, ó, como eu tenho uma amiga que tá aqui e eu falo assim, sorry, Bruna, sorry. E o engraçado é porque eu tava vendo, eu aprendo, tem uma moça que me ensina o inglês, né? Camila, um beijo pra você. Eu sei que ela é incrível. Só que aí eu fico naquela porque, ao mesmo tempo que você está aprendendo, hoje eu escuto muitas músicas no inglês e também no espanhol, porque eu também vou aprender o espanhol. E aí, nessa questão de ouvir muita música em inglês, quando eu escuto ela em português, eu consigo detectar o que ela está falando se fosse no inglês, né? E eu aprendi que quando a gente quer aprender uma língua, a gente pode ouvir a música que vai ajudando. E você tem uma dica para nós, ô Magda? A melhor coisa que os professores de lá dão dica pra gente para aprender inglês daqui do Brasil, a melhor coisa que eles falam é assistir filme em inglês e ouvir podcast em inglês. Porque a fala você acaba pegando fácil. O ouvir, o listen, quando você coloca um fone de ouvido e você concentra naquilo, você tá ouvindo um podcast em inglês, você acaba que você vê muita coisa do dia. E quando a gente tá lá, principalmente, que assim, você tá estudando um conteúdo. E aí você acaba
ouvindo um podcast. Aí você escuta aquilo ali e você fala, aprendi isso essa semana, ó, tá aí. Isso foi o que o professor ensinou. Rádio também, quando a gente estava lá, a gente ouvia muita rádio de lá, em inglês, na língua nativa de lá. O pessoal falava muito rápido, ainda mais na rádio, mas a gente conseguia pegar algumas coisas. Agora, assim, meu ouvido não é muito bom para música, mas música também é muito bom para você aprender. Porque, assim, para mim a música fala muito rápido e aí quando eu vou pegar já passou. Aí eu prefiro mais uma coisa conversando. Filme, eu tentei várias vezes assistir, tipo, série que eu já havia assistido, assistir em inglês para eu poder ir pegando. Eu achei mais difícil. Então, o que eu fazia lá era assistir filme infantil. Porque para mim, filme infantil tem a fala mais fácil de entender. Então, quando a gente ia estudar e queria estudar de uma outra forma, sem estar ali escrevendo, sem estar com um livro, com apostila, com nada, a gente pegava um filme infantil e ia assistir. A gente conseguia entender todo o filme sem legenda. Então, a gente só ouvindo eles falarem e tal em inglês, a gente conseguia entender tudo. Isso filme infantil. Filme no cinema, a gente chegou a ir no cinema lá 2 vezes. A primeira vez foi na primeira semana que nós chegamos lá. Nós ficamos assim, ó, perdidos. Não deu para entender nada. Nós fomos assistir, se não me engano, foi Pantera Negra. E aí, o que eu entendi era só a cena. Eu entendi o que estava acontecendo, mas eu não entendi nada do que eles estavam falando. E aí, o outro filme que eu assisti foi A Pequena Sereia. E aí eu consegui entender melhor, porque era um filme infantil, as falas eram ok pra gente entender, porque lá, assim, tem a telona de cinema, é igualzinho aqui no Brasil, só que não tem a legenda embaixo. Não é igual o nosso computador, a televisão, que dá para você ir lá e colocar uma legendinha que qualquer coisa você lê. Você tem que ouvir e tentar entender. Então, Pantera Negra nós não entendemos nada. É que nem na igreja também, outra experiência. Nós chegamos lá e falamos assim, não, nós vamos vivenciar o inglês, nós vamos vivenciar tudo. Ó, deixa eu perguntar rapidinho. Os passarinhos estão deixando vocês me escutar? Porque tá um barulheiro aqui. Tá ouvindo? Uhum. E aí, nós vamos para a igreja. A missa é a mesma coisa. Então, nós vamos entender. Quando chegou lá, eu entendi amém. Entendi Jesus Cristo. E quando era para levantar, quando era para sentar. Porque todo levantava, ele levantava. Quando era todo sentava, ele sentava também. Se alguém levantasse errado, você também ia levantar errado. Se falasse assim, o que falou no evangelho de hoje? Falasse, ó, só sei que disse amém. O resto, nada. Nada. Tem um neném aí que eu tô vendo. E o engraçado, olha para você ver. O meu filho, ele tem apenas 4 anos. Amanhã ele faz 5 anos. E o que é engraçado é que ele fica dentro de casa, por ele ouvir eu muito com esse desejo, com essa paixão do inglês, aí ele chega e fala, o pai dele chega, aí ele fala assim, hi, hi, só assim, hi. Aí quando pensa que não, alguma outra coisa ali que ele ouve eu falando, às vezes aí ele tenta falar. Então eu já acabo incentivando ele também a ter esse amor e a aprender. Mesmo que é igual o que eu falo para a gente hoje. A gente fala assim, não é impossível e não é impossível também, porque aprender de pequeno é melhor. Então, quando você vai aprendendo, né? E hoje, eu te faço essa pergunta. Agora responde. A sua mocinha, você quer ensinar ela lá a língua estando lá ou você quer ensinar ela aqui o inglês? A gente já tá ensinando os dois. Sério? Ah, isso aí. E quais são as dicas? O que nós podemos fazer além de guardar o money, além de juntar um cofrinho, além de poder tudo isso para a gente conseguir chegar até lá? Bom, primeira coisa é juntar o money, né? Como você diz. E a segunda coisa é você colocar como objetivo, eu quero ir tal data, eu quero ir tal ano.
E aí você precisa de uma agência, porque essa agência, ela vai olhar para você as melhores cidades. Se você decidir o país, eu quero ir para a Irlanda. Lá na Irlanda, existem várias cidades onde você pode estar realizando o curso. E aí essa agência vai ficar responsável por olhar para você qual a melhor cidade de passar, com os orçamentos. Essa agência também, ela é responsável por olhar para você a melhor escola, vai te passar todos os valores de todas as escolas. Eles estão por dentro, assim, de mudança de valores de curso, de tudo. Essa agência também, ela vai olhar para você moradia. A coisa mais difícil da Irlanda é moradia. As pessoas que vão para lá, tem muita gente que volta porque não foi bem preparado. Quando chegou lá, não encontrou moradia. Porque assim, a agência, ela vai arrumar um lugar para você ficar, mas não um lugar para você ficar para sempre. Ela vai conseguir um lugar para você ficar temporário. Então, pode ser 10 dias, depende do valor, né? Então, se você tiver um orçamento para pagar por 10 dias, ela vai conseguir por 10 dias. E se não me engano, na época que a gente foi, era até no máximo 15 dias que a agência conseguia. Então, assim, nós fechamos com a agência, ela olhou pra gente a melhor cidade pra gente ficar, olhou pra gente a melhor escola pra gente poder fechar também, e olhou pra gente moradia. A gente fechou tudo isso, eles podem olhar também passagem pra você. Mas aí vai de você, se você quer fechar com eles ou não. Na época a gente preferiu reservar separado, porque a gente queria conhecer outros lugares. E aí nós compramos passagem por conta própria. Que a gente foi para Chicago, a gente tirou o visto dos Estados Unidos antes de ir, porque a gente queria conhecer algum lugar dos Estados Unidos e a gente passou por Chicago. Ficamos um dia todinho na cidade maravilhosa, nossa, lugar incrível, incrível. Pessoal, a gente já ouvindo assim, todo mundo falando inglês. E eu já não entendendo nada, né? Mas foi assim, uma baita experiência. É uma cidade maravilhosa, que você vê assim, aquelas cenas de filme, sabe? Nossa, foi muito bom. E aí, de lá, nós decidimos ir para Londres, passar mais um dia. E aí, de lá, a gente foi para Londres, ficou mais um dia em Londres. E depois, nós chegamos na Irlanda. E aí, quando a gente chegou lá, já tinha um lugar reservado para a gente ficar, já tinha alguém para nos receber. Então, assim, já estava tudo certinho. Então, por isso que o meu conselho é, se você pretende ir, quando você tiver o dinheiro, tiver a data, tiver tudo certinho, contrata uma agência. Porque isso vai ser, se você não tiver ninguém que você conheça lá, vai ser um pouco impossível de você conseguir. Não impossível, mas vai ser difícil de você conseguir. Porque assim, a agência ela já tem todos os contatos. Então fica muito mais fácil. Mas uma outra dica que eu dou é, se você está querendo ir, pesquise a agência. Investiga com quem já foi, com quem já está lá, com quem já contratou a agência. Porque tem muita gente que dá golpe com agência falsa só para pegar seu dinheiro. Então, assim, tem um casal que eu seguia eles. A primeira coisa que eu fiz quando a gente decidiu tal ano a gente vai, tal mês a gente vai, foi entrar no Instagram e procurar por brasileiros que já moravam lá, para poder estar entrando em contato e estar conversando. Então, um casal de brasileiros que morava em Cork, que é a cidade que a gente escolheu, que a gente morava lá, eles sofreram um golpe antes de ir e perderam 20 mil reais. Porque, assim, quando a gente fala de dinheiro para fazer intercâmbio, é muito dinheiro. É de 50 mil por pessoa para mais. É muito dinheiro, é um investimento alto. Mas que vale a pena, né? Depois vale muito a pena.
E aí eles chegaram a perder 20 mil reais porque eles confiaram em uma agência. Primeira que eles encontraram na internet, estava tudo certinho. Eles confiaram e eles perderam essa grana. Então, a primeira dica é olha com as pessoas que você conheça, que mora lá, em Dublin, em Cork, em Limerick. Olha pode mandar mensagem para mim, que eu passo a agência. Magda. Manda direct para mim, que eu passo a agência que nos agenciou quando a gente foi. E aí já é uma agência de confiança, que a gente foi para lá, voltou e foi tudo certo. Agora para tudo. Se você precisa ir para lá e precisa de uma fotógrafa, ai meu Deus, não precisa nem ir para lá não. Não precisa ir para lá, porque no momento ela está aqui. No momento ela está aqui, então para tudo. Tá precisando tirar uma fotinha? Ah, não sabe quem? É sério. Oi, Magda, tudo bem? Quero tirar uma foto. Só ligar para ela. Hello. Pode falar português também que ela te entende. Então, se você aí que está em casa pensando que precisa fazer aquelas fotos de Natal para guardar no seu book, faça o seguinte, chama ela. Porque além dela te ensinar a melhor agência, além dela te dar dicas aqui, ela também vai tirar as suas fotos com excelência, qualidade e profissionalismo. Gente, sabe o que é mais interessante? Talvez você, que é seguidor da Magda, fala assim, quem é essa menina que chamou ela para fazer essa live? Para quem não me conheça, olha, vamos lá. Olá, eu me chamo Núbia, sou assim, essa pessoa alegre, essa pessoa incrível. Eu costumo dizer que eu me amo mais do que eu mesma. Então, pronto, não tem ninguém mais para me amar tanto do que eu. E também eu quero dizer, o meu Instagram, eu costumo trazer sempre pessoas para poder. Todos os sábados eu tenho uma live que ensina, que mostra a realidade da nossa vida, que fora do país também tem pessoas que precisam ser abraçadas, que tem pessoas que sonharam, acreditaram e conseguiram. E eu falo no meu Instagram, mulheres curadas para curar, porque só uma mulher curada cura outra mulher. Então, já entreguei aqui todo o segredo do meu Instagram. E é claro que você não está aqui só por mim. Você está por causa dela. E por você estar por causa dela, ela também vai continuar falando para vocês e contando mais segredos, porque eu quero aprender tudo. E eu vou anotar também, porque você acha que eu só escuto e não anoto? Eu escuto e anoto, porque melhor é escutar e guardar. Eu conheço uma pessoa que fala, quem não senta para aprender, não fica de pé para ensinar. Então, se você quer aprender e quer ficar de pé para ensinar, não só aprenda, como guarde também, tá bom? Continue falando, meu amor. Fale tudo. Anota aí que tem coisa demais. Vamos falar. Mas assim, não sei se você pediu para as pessoas que estão aqui deixar perguntas, se tiver alguém que queira fazer. Eu até deixei, e também é o seguinte, todas as minhas lives, ela fica salva de um dia para o outro, pessoas deixam pergunta lá nos comentários também, e depois eu jogo para o YouTube. Então, caso alguém queira, coloque no final da live que aí eu envio para você o canal aonde vai a nossa live. Ah, tem um canal no YouTube também, que chique. E a nossa primeira live, se vocês não viram, corre, depois vocês assistem, entendeu? Que chique. Nós também abrimos um canal no YouTube para falar um pouco da vida do intercâmbio, mas o intercâmbio a gente achou que era mais fácil, mas não é bem assim, é correria também. E aí nisso a gente acabou que gravando só alguns vídeos e postando no Instagram, ou no Instagram não, no YouTube. Quem tiver curiosidade e quiser ver depois, deixa nos comentários e o nome do canal, que eu deixo o nome do canal também. Mas tem algumas coisinhas lá que são bacanas. Curiosidade de lá, a gente mostra um pouco da cidade, é bem legal. Então, você que está aí, que quer saber mais também sobre o intercâmbio e acha que essa live não é o suficiente assim para vocês aprender tudo,
É só você fazer o seguinte, pede mais lives, porque fazer live com ela é difícil, gente. Mas pede. Manda no Nem direct dela, faça outra live com a Núbia. Vocês podem também mandar mensagem para mim no meu direct. E outra coisa, você que ainda não me segue, meu bem, não perca tempo. Corre e me siga. E você que me segue e ainda não segue ela, corre e siga ela. Sabe por quê? Eu não ia contar, porque eu tô dando muito spoiler. Eu tô contando tudo antes da hora, mas eu vou contar. Gente, o Instagram dessa mulher, ele me deixa com vontade de tirar foto todos os dias, você acredita? E para completar, ela ainda me faz questão de abrir um novo Instagram de fotos, onde eu fico pirada, porque eu não sei se eu contrato o trabalho dela, só o trabalho dela, ou se eu entro só para ver todas as fotos, porque são fotos incríveis. E eu Bora não vou fazer, bora muito, fazer não, porque Natal. Você eu não vou falar muito, não, porque eu tô. Ai, meu Deus. Ô, Jesus, né? ruim, tá na promoção. Aí aproveitem. Aproveitem, como se diz. Eu não sou a Jequiti, não, mas sonha que dá. Então, sonhe alto, porque essa mulher pode tirar as tuas fotos. E Isso aí. E o melhor que eu vou na tua casa. aí, ó. E o melhor é que ela vai na sua casa e é um preço Isso pequenininho. aí. Mas então vamos lá. Eu deixei também uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E aí eu coloquei hoje de manhã e teve algumas perguntas, né? E uma delas foi: qual a maior dificuldade que eu passei lá? Tirando o início, que eu não falava a língua direito, foi o meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho lá, assim que eu cheguei, teve uma amiga que me indicou que, assim, lá quando a gente escolheu morar na Irlanda primeiro, porque lá a gente poderia estudar e trabalhar 20 horas por semana. Então, assim, era o único país que permitia o estudante a trabalhar. Então, assim, a gente já investe muita grana. Não pode trabalhar, não? Não entendi. Quer dizer, então, que quem vai para lá não pode trabalhar de cara, não? Quem vai para lá pode trabalhar. Lá na Irlanda, o estudante, ele pode trabalhar 20 horas por semana. E aí, porque assim, a gente chegou a olhar outros lugares como Londres e lá não permite trabalhar. Então, lá permite só estudar. Então, só para você estudar, você tem que ter muito cash. E aí, como a gente já investiu muito para estar indo, passagem, curso, agência, muita coisa, a gente precisava trabalhar. E aí a gente decidiu a Irlanda exatamente por isso. Então já anota aí. A Irlanda é o único país que permite você trabalhar e estudar. Decore, gente. Irlanda, tá? Irlanda. Isso. E aí, quando a gente chegou lá, é, assim, logo de cara que a gente chegou, a gente já conheceu um casal e eles ajudaram a gente muito no início. O bom é que lá os brasileiros se ajudam muito. Tem muito brasileiro e eles se ajudam muito. E essa menina me indicou para uma empresa de cleaner, que é limpeza. E aí eu fui trabalhar com limpeza. Eu falei, limpeza? Eu nasci sabendo limpar a casa, lavar louça, fazer coisa de casa comigo mesmo. Isso aí não precisa nem me ensinar. Só que a limpeza de lá é diferenciada da limpeza daqui. Então você precisa ter uma aula, sim. Principalmente de produto, porque os produtos lá não tem nada a ver com os produtos daqui. E aí, quando eu cheguei lá, falei assim, eu vou com meu marido, porque ele sabe falar, então ele vai me ajudar. Quando eu cheguei lá, a mulher mandou mensagem para mim no WhatsApp, e o que eu fazia? Ela mandava mensagem, eu corria no tradutor. Traduzia tudo para saber o que ela estava falando, aí eu queria falar com ela, colocava no tradutor, mandava para ela, eu só vivia de tradutor. Aí ela combinou comigo, 8 horas da manhã, tal lugar. Mandou o endereço, fui com meu esposo. Quando cheguei lá, o gerente estava lá. E aí o gerente falando assim, ó, como se eu já fosse fluente, falando e falando e falando, e eu não entendendo nada, e meu esposo conversando com ele, e eu assim, gente, ele deve estar falando mal de mim. E aí ele foi e falou assim, não, inglês, né? Ele não pode entrar, só você. Eu falei, agora ferrou.
que eu vou fazer? Entrei com meu Como celular. que ele falou no inglês? Fala aí pra gente. Como que ele falou? O homem falou no inglês. Just you. Your husband, no. Aí, meu marido ficou de fora. Eu falei com ele, ó, fica aqui, não sai daqui, porque se eu precisar de você, eu venho aqui. E ele ficou na porta e eu entrei. Era para limpar uma academia. A academia era enorme, era uma academia só de mulher. E eu filmava tudo no meu Instagram, porque eu achava tudo chique, tudo novo, tudo diferente, eu filmava tudo. E aí, eu entrei com ele. Aí ele me levou lá pro quarto onde ficava todo o material. Aí tinha vassoura, não tinha rodo. Tinha vassoura, tinha aspirador de pó, tinha uns produtos, tinha uns paninhos. E aí ele pegou um paninho, pegou um produto e falou. E eu fiquei assim. Aí ele perguntou, it's okay? Eu, no. Aí ele olhou assim, você tem celular? E eu tenho. Aí ele coloca no tradutor, eu coloquei. E aí ele falava. Ele apertava o microfone e falava. E eu pegava e lia em português. Aí eu, tá. Aí eu falava, mostrava pra ele. Aí ele falava, mostrava pra mim. Isso ficou 2 semanas. Todo dia ele ia e todo dia era um microfone aqui, falando e eu respondendo, e eu falando e eu respondendo. Acabou que a conversa era tão repetitiva que na segunda semana eu já sabia falar. Então eu já sabia o que era espelho, o que era o rodo em inglês, o que era o produto, qual produto que eu usava, como que eu limpava. Então eu já sabia tudo, que o serviço também era a mesma coisa. Então ele me ensinou numa semana, na outra semana eu já conseguia fazer. Entre 2 semanas eu já conseguia conversar com ele. O que eu estava precisando, qual material que estava acabando, o que ele tinha a trazer para mim. Então depois de 2 semanas ele já me deixou trabalhando sozinha. Esse emprego para mim, no início, foi muito difícil por isso, porque eu não sabia falar. Eu não sabia me comunicar com ele. Mas aí tem o celular, a benção, que ajudou a gente, né? E só esse primeiro dia meu marido foi. Os outros dias eu já consegui ver direitinho o ônibus que tinha que pegar, o que eu tinha que fazer, e eu já fui me virando sozinha. Esse emprego, eu cheguei, já consegui ele, e eu fiquei nele por 3, 4 meses. Até que um belo dia, num sábado, eu já tava cansada, porque assim, a academia era muito grande e lá você ganha por hora. Já anota aí também, ó. Você ganha por hora lá. A hora E aí, e aí você recebe toda semana. Então, toda sexta-feira era dia de pagamento. E aí, eu ganhava por hora. Se eu passasse a hora, eu não recebia hora extra. Não é aqui, não é igual aqui no Brasil. Então, assim, dava a hora que eu tinha que acabar e ir embora. Se eu não tivesse terminado o trabalho, eu não precisava terminar. Eu podia ir embora, que era a minha hora. Só que eu nunca gostei de trabalhar assim. Eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então eu sempre passava. Sempre passava 20 minutos, 15 minutos, porque a academia era enorme para limpar sozinha. E eram 3 horas para limpar a academia. E aí eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, saía as aulas começavam 1h e terminava 4, 4h30. E aí eu saía 4h30 e já ia para casa descansar. Quando era no verão, era maravilhoso, porque eu não ia para casa, eu ia aproveitar o restante do dia, porque o dia ia até 10 horas da noite. O sol só se põe lá no verão 10 horas da noite. Ele nasce 9 horas da manhã, mais ou menos, mais tarde, mas ele se põe 10 horas da noite. Não, minto. O sol, no verão, o sol nasce no horário normal, 5 horas, 6 horas da manhã, e se põe 10 horas da noite. Quando é no inverno, ele nasce mais tarde. É tipo entre 8 e 9 horas da manhã e se põe 4 horas da tarde. Então, o inverno lá é meio complicado. Se você não estiver trabalhando e estudando, se você não tiver ocupação na sua cabeça, você meio que entra em depressão. Porque é escuro 24 horas do dia. Você sai de casa, o sol não aparece. Você sai de casa, tá
frio pra caramba. Aí você sai de casa escuro, quando você volta pra casa já tá de noite, porque o sol se põe 4 horas da tarde. Então, assim, lá a gente sempre trabalhou muito. Eu sempre tive 2 empregos. Pegava um antes da aula e outro depois da aula. E no período da tarde a gente estudava. Então sempre foi muito assim. E meu marido também. Porque lá eles falam, você pode trabalhar 20 horas. Mas aí tem muitos empregos lá que não te registram. Então é como se fosse um bico que você estivesse fazendo, sabe? Então, assim, registrado, a gente era registrado 20 horas, mas por fora a gente conseguia, dava para preencher o dia direitinho, assim, para trabalhar e estudar. Acho que eu falei muito. Que foi, não, ótimo. E seus pais, como que foi para eles aceitaram bem ficar longe da filha? Como que foi esse momento de estar longe dos pais também, né? Então, quando a gente resolveu contar para os pais, a gente contou a gente organizou tudo de surpresa. E a gente contou praticamente quando estava faltando umas 2 semanas para a gente viajar. Nossa. Aí, meu pai não sabia nem onde era a Europa, achou que era, tipo, depois de São Paulo. Daqui a pouco é logo ali no de Mineiro. É. E aí ele brincou no dia, ele fez brincadeira, então você vai lá, e assim, super bem, levou numa boa, até porque hoje em dia tem aqui o WhatsApp, que a gente pode estar vendo, tá falando, tá sentindo que tá tudo bem. Minha mãe também me apoiou, viu que era uma coisa que a gente queria, uma coisa boa, tanto pra gente quanto pra nossa carreira. E meu sogro e minha sogra também. Hoje é um pouco difícil para eles, porque a gente vai voltar. Então é difícil para eles aceitar, porque hoje a gente tem neném, que tá com 1 ano. A gente foi 2, voltou 3 e agora somos 4. É 4. Isso. E eu estou indo grávida, né? Então, para eles preferem que a gente fique do que volte. E como aqui uma boa, vamos lá, senhor, senhora, pai, mãe, sogro, sogra, muito obrigada por você ter deixado esta borboleta voar. Porque a gente vê muitos pais hoje que impedem os seus filhos de voar. Sim. Muitos pais brancos. É igual eu falo, e é o que eu trago para vocês. Aqui todos os sábados vocês vão entender que algum tema a gente traz. E aí o tema da semana passada foi algo incrível, foi o que a ansiedade fez comigo. Porque às vezes nós olhamos a ansiedade, mas também nós olhamos o lado de que muitos pais impedem seus filhos de correr atrás de seus sonhos, de voar, de prosseguir. E eu quero agradecer a seus pais. Vou até mandar um beijo para eles, que Deus abençoe, que eles não impediram você de voar e de acreditar e de correr atrás dos seus sonhos. Quero parabenizar seu esposo também, porque ele foi um homem de força, de fibra, que não desistiu da esposa, que ficou do lado dela ali, sendo tradutor, porque às vezes também eu sei, eu entendo esse pedaço. Sabe por quê? O meu marido, gente, é sério, tem hora que ele tem que falar, tem hora que quando eu preciso que ele esteja comigo em algum lugar, e tem hora que ele cansa, eu sei que ele cansa de estar do lado da esposa que ele tem. Quem não cansa? Meu Deus, não cansa. Mas, mesmo assim, ele está firme e forte do meu lado. Amo demais meu esposo. E é por isso que eu quero parabenizar o seu esposo. Porque ele, se manteve firme. É isso aí. E é tão incrível. E eu quero agradecer você, Magda, por esse momento incrível. Abrilhantando o meu Instagram. Deixando uma frase aqui para nós. E eu não quero essa frase em português, não. Porque eu quero entender no inglês. Deixando essa frase para nós. E eu já quero dizer para você, fechando. Gente, ouse sonhar e acredite nos seus sonhos, porque só tem uma pessoa que pode parar os seus sonhos, é você mesmo. Porque se você sonha e acredita e coloca nas mãos de quem pode, ele realiza sonhos. Então, em primeiro lugar, você precisa estar com o seu tripé alinhado, que é corpo, alma e espírito. Se você está com o seu corpo alinhado, bem, sua alma, seu espírito
você vai conseguir ir longe. Voar alto. Eu tinha um tio, eu tenho um tio que ele falava assim comigo. Quando eu era criança, ele perguntava assim: qual o seu sonho? Eu falava: conhecer Paris, ir para Paris, morar em Paris. Então, sempre que ele me perguntava, eu respondia a mesma coisa. Sempre foi meu sonho. E aí ele falava assim: cuidado, quem sonha alto às vezes cai e quebra o pescoço. E eu já falo ao contrário: sonhe alto, porque se você sonhar alto, você consegue. E não se limite, não coloca limite para os seus sonhos, não. Talvez você pode não ver hoje. É igual eu falo, eu sempre coloco isso. Eu posso não ver eu hoje indo, eu talvez possa não. É claro que eu estou trabalhando para que Deus abençoe que tenha condições, mas se eu não tenho condições de ir, é igual um ditado que fala assim: montanha não vai a Maomé, Maomé vai até montanha. Mas o que eu quero dizer para vocês é um ditado prático, mas é sério. Se eu não consigo ir no momento, eu sei que a minha voz hoje está alcançando várias pessoas lá e vai alcançar também. E é igual eu sonho o desejo de ir. Se eu não conseguir, eu sei que Deus pode dar condições e os meus filhos podem ir. Então, acredite em você. Só você pode acreditar em você e ser o seu maior incentivador. Por quantas vezes eu ouvi pessoas, quando eu sonhava alto, também falava isso. Não sonha muito alto, porque a queda pode ser maior, e aquilo. E eu acabava frustrando, eu deixava, eu falava: pronto, vou sonhar mais não. E aí primeiro, uma coisa que eu vi em você foi decisão e atitude. Porque o seu sonho sempre: eu quero ir em Paris. Todas as vezes que perguntava, você queria ir para Paris, mesmo que ele falava assim: se você sonhar alto, quebra o pescoço. Mas você tinha aquilo. Então, conselho. Então, aí para você, conselho número 1. Além de você sonhar, firma nos seus sonhos. Não fique igual pulando. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero isso, eu quero isso. Mantenha seu foco. Alinhe o seu propósito, o seu pensamento no que você quer. E não saia do caminho, não deixe que ninguém tire dele. É isso que você quer. Eu costumo dizer assim: hoje em dia você levanta da cama todos os dias com algum propósito. Você não levanta da cama todos os dias para batalhar à toa. Alguma coisa você quer para o seu futuro. Então você tem que focar naquilo, batalhar todos os dias até você ter. Verdade. E eu não quero. Nada fácil. Nada vem fácil. E até mesmo porque se vir fácil e se for fácil, você deixa ir embora fácil. Você não sabe valorizar. Só se valoriza o que você soa muito. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora fecha para nós naquele jeito. Não, espera aí. Would you like to listen something in English? Hã? A borboleta que saiu, foi? Não entendi. Espera aí que eu não vou passar vergonha. Eu vi alguma coisa em inglês. Espera aí que agora... Não, você acha que eu não ia escrever alguma coisa para me falar aqui? Espera aí. É só o que eu sei, mas é o importante para o tempo. Ó, prestem atenção para ver se eu vou falar certo. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. Deixa eu só falar, eu acho que saiu mais bonitinho, só primeiro. Fala devagar, mais devagar também. Você tá falando inglês muito rápido. Aí, tá vendo? Pelo menos se... Eu tô entendendo. Eu entendi. God bless you. The Lord bless you. Vamos de novo. The Lord bless you and keep you. Pronto. Aí vem: The Lord make his face to shine upon you and be grace to you. Pronto, eu só sei só o primeiro, linda. Lindo, só sai o primeiro. Que é: The Lord bless you and keep you. And what? The Lord bless you. Okay. Que o Senhor o quê?
And Senhor te abençoe e te guarde. and thank you. Thank you for me it's new word. Thank you. I didn't É? know. Não? Thank you pra mim é uma palavra nova, porque thank you eu nunca tinha escutado. Tá vendo que nem tudo a gente sabe? Ah, sério? Não tinha? Não. E sabe o engraçado? E aí é o que eu tava até. Vou até aproveitar 2 minutinhos, gente. Nesse inglês aqui que eu aprendi, dessa professora que ela estava me dando aula, e ela falou que o que acontece no intercâmbio é porque muitas palavras que a gente acaba ouvindo, acaba aprendendo aqui, lá eles têm até um outro jeito de falar, uma outra maneira, né? É mais ou Lá menos. falam muito God bless you. É Deus te abençoe. Ou somente bless you. Bless you. Bless. Legal. Mas muito obrigado por este momento incrível, Magda. Pelo menos você entendeu que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você tenha voos longos, altos, que sua família possa prosperar cada dia mais. Amém. Ó, eu quero dizer que foi pouco tempo que nós nos conhecemos pessoalmente. Foi pouco, gente. Pro tanto que foi tão incrível o momento que a gente se conheceu pessoalmente. E é claro que, como eu sou uma boa menina, eu não ia deixar só de ter conhecido ela lá, pronto, acabou. Conheci ela lá, trouxe ela aqui também para vocês conhecerem. Sei que é pouco? Sei. Mas eu vou te dar um segredo. Se você acha que foi pouco, pode pedir mais lives, porque nós aceitamos. A gente faz, sem problema nenhum. Só que, gente, bate 1000 vezes, porque é difícil encontrar com ela. Muito difícil. Deixa muitos comentários, curte, compartilha, comenta. Que aí a gente volta. Meu Instagram, meu YouTube, o Instagram dela e o YouTube dela. Nós deixaremos o canal. E outra coisa. Ô, gente, chega perto. Eu vou até tomar um golinho Do café. de café. Já gelou o meu café e eu não tomei tudo, porque o momento foi tão incrível. Mas café gelado na Irlanda é chique. É chique? É. Ai, dá licença. Ai, come on, baby. Sorry. Oh, my God. Não, ô, gente, é sério. Pelo menos o my God vai sair. Mas eu quero dizer para você aí, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de sonhar. E também não perca a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que te levem a voos altos. Agora, deixa a minha frase em inglês. Espera aí que eu vou tomar um café. Espera aí, eu quero ser chique. Tomando café gelado. Não perca a oportunidade de sonhar alto. Pode ser qualquer uma. Deixa uma frase que vai nos motivar e que eu vou entender. Depois você traduz. Hello guys, if you want to go to Paris or Ireland or just studying English, just think and dream about this because everything is possible. Uau! Agora pode traduzir. Olá, galera, se você sonha alto, se você tem vontade de conhecer a Irlanda, Paris ou não desista, tudo é possível. Uau! Vamos lá, meu cachorro latiu. Traduza de novo. Se você tem vontade, se você sonha em conhecer outro país, ir para Irlanda, Paris, não desista, tudo é possível. Sonhe alto.